pessoal, estamos começando mais um Coletivamente, nosso projeto de extensão vinculado ao curso de medicina da UCPEL. O Coletivamente, que é um projeto de extensão para discutir saúde coletiva. E hoje, então, eu, Alexandre, estou acompanhado da Thaisa e do Matheus. Oi, meninos. Oi, meu nome é Thaisa, sou aluna do segundo ano de medicina e faço parte do projeto Adolescer. Oi, tudo bem? Meu nome também é Matheus, eu sou estudante do segundo ano de medicina aqui na UCPEL e eu faço parte do projeto Adolescer também. E o Adolescer é um projeto que é parceiro do Coletivamente, né? O Adolescer que é um projeto que discute a saúde do adolescente. E hoje o nosso tema justamente é esse, é trabalhar a saúde do adolescente. E a gente tem uma alegria muito grande, uma honra, satisfação de receber duas colegas que são extremamente engajadas no adolescente, né? Nossa referência em adolescência na UCPEL, que é a professora Milene, e a nossa residente de pediatria do HU, que é a Maria Clara. Sejam bem-vindas. Obrigado pelo convite. Então, meu nome é Milene Maria Salfield, eu sou pediatra com especialização em medicina do adolescente, pediatria. Sou formada pela Federal, mas fiz meu mestrado e trabalho na UCPEL há 15 anos. Boa tarde, muito obrigada pelo convite. Eu sou Maria Clara, sou médica formada pela Católica, atualmente residente do segundo ano de pediatria também pela Católica e mestranda em saúde no ciclo vital. Legal. E a professora Milene é a nossa, como eu falei, referência em pediatria, né? Então está no ambulatório dos adolescentes na UCPEL há bastante tempo, foi minha professora, então muito obrigado, professora, por aceitar o nosso convite. Então a ideia é que a gente faça uma conversa sobre saúde do adolescente e a Thaisa e o Matheus vão conduzindo para nós um pouco desse momento. Então, durante a adolescência, o corpo passa por uma evolução hormonal, existe o estirão de crescimento, o início da menstruação, o desenvolvimento das características sexuais. E a gente queria saber quais são as principais mudanças fisiológicas e hormonais que marcam essa transição da infância para a idade adulta. E de que forma elas impactam no crescimento físico e no desenvolvimento emocional dos jovens. Assim, tu tem uma criança em casa e essa criança está crescendo, está se desenvolvendo e de uma hora para outra tudo muda. Muda o corpo, começa a crescer seio, começa a crescer pelos, no menino começa a crescer testículos e também os pelos e ninguém pediu autorização para a pessoa para isso acontecer. E então, junto com essas mudanças físicas, também ocorre mudanças socioemocionais, assim, né? Para que a pessoa amadureça esse comportamento, o cérebro, para aceitar todas essas mudanças que estão acontecendo. Inclusive o cérebro. O cérebro, como a gente diz, ele é muito plástico, né? Ele tem que aprender a ser autônomo, aprender a escolher uma carreira profissional, escolha de parceiros. Então, há uma intensa modificação nessa pessoa que muitas vezes ela nem pediu para que isso acontecesse, né? Exatamente. Antes tu tinha uma criança e com toda essa alteração hormonal pelos eixos, então hipófise, hipotálamo, gônada, essa criança ela vai crescer e junto com isso ela também tem uma redistribuição de massa corporal. E é muito comum a gente escutar que o adolescente ele é desajeitado, sendo que na verdade é o corpo dele se adaptando a esse crescimento. A gente vê o adolescente, ele vai se bater, ele vai esticar o braço e derrubar o copo, mas não é porque ele está ali desligado, é porque antes o braço dele ia até aqui, agora vai até lá, ele está se adaptando a esse crescimento. E é um momento onde tanto os profissionais da saúde quanto a família, a gente tem que acolher esse adolescente, né, e escutar, porque isso vai causar algum desconforto para ele também, né, durante essa adequação. E é engraçado porque esse momento, né, ele vem, a gente na atenção primária fala que é justo num gapping, assim, né, a gente acompanha a criança na puericultura, né, muito bem até os 2 anos, né, não até os 10, até os 2 anos, e depois há um gap em que ele não volta mais para a consulta, né? E a gente também tem dificuldade, principalmente na atenção primária, de fazer busca ativa desse adolescente. Vai nas escolas e tal, mas ainda de uma forma muito incipiente, né? Então é isso, ninguém combinou com ele essas alterações, nem a família, nem a saúde. Então a gente, em saúde pública, em atenção primária, a gente falha nesse momento, assim, de perder um pouquinho esse acompanhamento. E talvez isso seja um problema, né? A gente deixa de acompanhar essa transição que é tão importante e quando ele volta para nós, ele já volta com alguma incongruência nessa mudança, né? Com algum desajuste, digamos assim, até perante a sociedade, né? Algum comportamento que ninguém esperava,
ou então com a gravidez da adolescência, né? Algum trauma, enfim, saúde mental, agora tem voltado bastante, mas o fato é que tem esse gap que a gente perde ali da infância para a adolescência. E é o que eu digo para os alunos e para os meus colegas, né? É como se a gente tivesse na ebiatria, na medicina do adolescente, fazendo um trabalho de formiguinha, de multiplicação, de multiplicadores, porque quando eu treino a Maria Clara, quando eu treino vocês da medicina de família, eu estou fazendo que esses tabus de que a criança só é atendida até 2 ou 3 anos, se exclua. O adolescente precisa ser acompanhado até os 18 anos. Porque, como a Maria Clara falou, tem várias mudanças físicas, mas muitas coisas emocionais, né? Todas as alterações que acontecem na vida dele, que tem esse preconceito de que o adolescente não precisa mais ser atendido. E ele sofre, ele tá preocupado com o corpo, ele quer saber se o pênis dele está do tamanho do normal, a menina quer saber se as mamas estão bem, o nariz cresceu e não era isso que eu queria, né? E é muito comum nessa fase, por causa da internet, essa comparação que se faz na internet, né? Então, eu não sou tão bonito quanto o fulano, e tudo isso vai causando sofrimento, a automutilação, depressão, e tudo isso a gente tem que instituir no pediatra geral e nos médicos de família esse olhar para o adolescente, né? O sono, a alimentação, a atividade física, o tempo de tela. É um emaranhado de coisas que a gente tem que treinar. E eu, quando eu vejo a Maria Clara, quando vejo vocês, né, se preocupando com isso, eu vejo que o trabalho está indo certo, né? Que é como se eu tivesse arranjando multiplicadores na minha jornada aqui em Pelotas, porque eu comecei aqui há 15 anos sozinha, né? E aí hoje eu já tenho bastante pessoas que me ajudam nisso. Com certeza. E talvez a gente devesse enxergar justamente a consulta do adolescente como uma ação programática, né? Assim como eu cuido do pré-natal, sem que o pré-natal venha, eu vou atrás. Né? Assim como eu cuido da puericultura, também eu devesse cuidar da saúde do adolescente, né? E aí talvez a gente conseguisse manter esse acompanhamento mais próximo. Exatamente, porque a adolescência é uma janela de oportunidade, né? É um momento que a gente tem a gente está formando um adulto, né? Então é um momento onde ele está se descobrindo e a gente consegue abordar e prevenir diversas doenças e comorbidades. E assim, se tu pega uma criança, um adolescente, tu já vai prevenir, como ela falou, obesidade, né, distúrbios metabólicos, traumas, sofrimento, baixa estatura, acne, coisas que é muito importante para a prevenção de baixa autoestima, que gera sofrimento, né? Que, como eu digo, assim, o cérebro está se formando. Então, se tu trata esse adolescente nesta época, tu consegue fazer com que o cérebro vá se moldando e ele não carrega esses esqueletos no armário, como eu digo, que é a tristeza, a depressão, baixa autoestima. Então, se tu consegue fazer com que o adolescente fale, né? E o adolescente só vai falar se ele confiar em ti. Não adianta qualquer pessoa querer conversar com o adolescente. Ele só vai se abrir, só vai dizer o que está realmente atrapalhando a vida dele se ele confiar no médico, né? Se ele confiar na pessoa que está na frente dele. Como a Milena estava falando, né? Existem várias mudanças que acontecem nessa fase e é comum surgir muitas dúvidas e inseguranças. No Brasil está crescendo a busca por profissionais especializados em adolescentes, né, que são os ebiatras. E segundo a Sociedade Brasileira de Pediatria, a ebiatria é uma subespecialidade voltada justamente para o cuidado integral do adolescente. Então eu quero te fazer uma pergunta para vocês. Como é a atuação do ebiatra na prática clínica e na promoção de saúde, especialmente diante do aumento de casos de transtornos mentais, obesidade e uso de substâncias nessa faixa etária? O ebiatra é um pediatra que fez uma subespecialidade em medicina do adolescente. Mas não é isso que a gente quer totalmente. A gente não quer só formar ebiatras. A gente quer que o pediatra esteja capacitado para atender o adolescente até os 18 anos, que o pediatra geral faça isso, até porque é exigência já do Ministério da Saúde
e do programa de residência médica, que eles tenham conteúdo sobre o adolescente, né? Então, porque tinha esse tabu de que o pediatra atendia só aos 12 anos, o clínico geral até os 18. E aí o adolescente ficava nesse limbo, assim, né? Então, o que a gente quer é isso, é estender esse atendimento, mas o ebiatra pode fazer tudo o que o pediatra deveria fazer. Acompanhamento de crescimento, desenvolvimento, vacina, alimentação, verificação do corpo, prevenção de doenças, tratamento de doenças, porque o adolescente também tem doenças, né? O adolescente também tem asma, também tem diabetes, e o ebiatra está habilitado para isso. Cerca de 10 a 20% dos adolescentes de 10 a 19 anos enfrentam problemas de saúde mental, segundo a Organização Pan-Americana de Saúde. E pesquisas indicam que 1 a cada 4 apresenta queixas relacionadas à autoestima e imagem corporal, que a gente já tinha falado um pouquinho. Então, a gente queria saber quais são as queixas mais frequentes dos adolescentes nas consultas médicas hoje, sejam elas físicas, emocionais ou comportamentais. E por que é tão importante garantir que os meninos e as meninas sejam ouvidos de forma integral, sem julgamentos? Um fenômeno que a gente vem observando, né, é que antes comorbidades que eram atribuídas aos adultos vêm cada vez mais se apresentando nessa faixa etária, nos adolescentes e até mesmo nas crianças. Dentre elas, obesidade, diabetes, depressão, ansiedade. Isso está muito relacionado com a exposição a telas também. Hoje a gente deu o mundo, né? A gente deu a internet para uma galera aí que não tem o seu lobo frontal totalmente formado. Então acaba que essa exposição, quando não controlada adequadamente, ela acaba causando mais esses transtornos, como por exemplo, a gente vê aí uma comparação muito grande, né? O corpo ideal, a dieta ideal, tantas horas de atividade física por dia, acorda às 4 da manhã para correr, ler, enfim. Às vezes, essa propaganda que tem são coisas inatingíveis para a grande maioria da população, que não vão ter condições, às vezes físicas, de manter esse mesmo padrão. E essa comparação acaba gerando bastante ansiedade. Esses fatores emocionais são um dos principais motivos de procura de consulta, tá? Além disso, a gente também vê dislipidemia, bastante, obesidade. Os pacientes também já chegam, às vezes, encaminhados com alteração de exames, né? Além desses, alterações de glicemia, pré-diabetes e acne também é um dos principais motivos de procura dos adolescentes. E a maioria desses problemas da saúde emocional tem muito a ver com o cuidado que a família deveria ter. A família deveria saber que horas que o filho dorme, que horas que o filho acorda, que atividade física que o filho faz, o que ele está fazendo na internet, né? Ah, mas eu vou ficar controlando o que o meu filho faz na internet? Vai, tu é pai, tu tem que ficar. Ah, eu preciso dormir, amanhã eu tenho que acordar cedo. Mas eu não posso ficar esperando o meu filho dormir. Tem que sim, tu tem que ir lá tirar o celular do teu filho. Tu é pai, tu é mãe, tu precisa ter esse controle do teu filho, saber o que come, que horas come, aonde vai, com quem vai, o que acessa na internet, né? Então, tem muitas coisas que a Maria Clara falou, que é isso, é que se dependesse do cuidado da família, do cuidado da escola, a gente conseguiria prevenir e trabalhar muitas coisas, né? Isso daí que vocês falaram, né, da questão da comparação. Nós, pela Adolescer, a gente desenvolve esse projeto de trabalhar a saúde adolescente nas escolas. E o que surge muito também é uma comparação por um mundo ideal, assim, né, inclusive economicamente. Assim, as pessoas têm um carro que viaja, que vai para a praia, que vai para academia, que tem outro tipo de alimentação, e eles ficam se comparando que eles não têm isso. Né? Então também é um estressor e um gatilho para questões emocionais, assim. A gente tem visto muito isso, para além do corpo, né? Também essa questão financeira, assim. E outra de autoestima, né? Eles têm uma dificuldade de autoestima muito grande, assim, né? Quem, obviamente, não alcança esses padrões que a internet nos traz ali. Então, a gente tem abordado muito isso. E como a gente vai falar um pouco mais também, né? Ao longo da nossa conversa, mas aí vai um gatilho para o bullying, vai gatilho para outras questões de isolamento social,
que é, na verdade, acho que a professora pode falar melhor, mas um grande medo do adolescente, né? Ao mesmo tempo que ele quer ter a sua individualidade, ele também não quer ser isolado, né? E aí essas questões acabam por isolar de alguma forma, né? Se eu não tenho aquele padrão de vida, eu estou isolado daquela gente. Uma das características da adolescência é essa de separar-se dos pais e juntar-se ao grupo, né? E muitas vezes para tu ser aceita no grupo, tu tem que ter o que o outro tem. Aí, eu não uso maconha, mas o grupo usa, então o adolescente vai ter que usar. Agora, que é catastrófico o uso do vape, né? O vape, os adolescentes estão se juntando, não tem dinheiro para cada um ter não tem dinheiro para cada um ter um cigarro, e eles compartilham. E aí, para te fazer parte do grupo, tu tem que seguir as mesmas regras, fumar, usar maconha, usar esse tipo de roupa, né? E isso é aceitável na adolescência, esses grupos, mas até um limite, até que isso não esteja sendo patológico, de coloque em risco a vida dele, né? O uso de drogas, cigarro, maconha, dirigir sem carteira, porque é muito importante os pais deixar claro o que é legal, o que é lei e o que é ilegal, né? Sim, com certeza. Essa questão da aceitação acho que é interessante, né? Por esses padrões, assim. E aí falta conversar sobre isso, né? E aí eu vejo que também fica uma sobrecarga nos professores que ficam terceirizados para assumir esse papel, que não é, né? E os pais acabam fazendo vistas grossas para algumas questões. Até por um despreparo, acho que ninguém ensina como abordar isso, né? Também não sei se tem um curso para isso, mas de qualquer forma, às vezes ninguém nunca abordou com eles, né? Eu vejo isso, assim, nunca ninguém abordou comigo esse assunto, então é difícil que eu aborde com meu filho. Então também a gente vê muito isso na atenção primária, é reprodução de padrões, né? Então se eu tenho um padrão que eu não abordava nada comigo, eu também não abordo com meu filho. E aí a gente tem que também intervir de alguma forma. Todos esses fatores que a gente tem comentado podem alterar o estado mental do adolescente, né? E dados da Organização Mundial de Saúde mostram que a depressão é a principal causa de incapacidade entre os adolescentes. Então eu gostaria de saber quais sinais devem chamar a atenção de pais e educadores para possíveis situações de sofrimento emocional, como bullying, ansiedade, depressão ou risco de suicídio. Uma das coisas mais importantes é a mudança no comportamento do filho, né? A mudança do jeito que a pessoa era em casa, do jeito que está agora, o isolacionismo que ele está, o mau rendimento na escola, começa também com problemas de higiene, não quer mais tomar banho, não escova mais os dentes, ou se isola demais no quarto, ou não sai da rua, né? Então, principalmente é isso, é mudança no comportamento da pessoa, assim, de como que ela era e como que ela está agora, né? A agressividade também pode ser uma das alterações de comportamento que tem que ficar atento. E o que se deve fazer quando a gente observa alguma dessas coisas que a prof. Melanie falou? É acolher, né? É tentar o diálogo. Ir lá, tentar conversar. Vai o pai, vai a mãe, tenta um diálogo com esse adolescente. Procura um profissional de saúde também, seja ele um pediatra, um médico de família, um psicólogo, para tentar acolher esse jovem. Assim, muitos adolescentes, eles não querem ir na consulta, eles não se acham doentes, né? Então, é importante que a família, que a escola reconheça que essa pessoa está sofrendo e procure mesmo atendimento, porque muitas vezes eles acham que ir no médico, ir no psicólogo é para maluco, né? Então, quando tu consegue desmistificar isso, que se ele está sofrendo, às vezes ele precisa de alguma medicação, precisa da terapia. O fato de tu iniciar agora uma medicação que tu está sofrendo, que ele está se cortando, que está se automutilando, não quer dizer que ele é louco e não quer dizer que isso vai ser para sempre. Naquele momento, aquele sofrimento, ele não está dando conta sozinho, né? Por N motivos, por comparação, por estresse da escola, porque eu não tenho tudo que eu queria, né? Ou porque eu estou sofrendo bullying. Então, muitas vezes, é isso que a gente tenta explicar para o adolescente. Olha, tu tá assim agora, mas se tu tratar, tu não vai ficar assim para sempre. É temporário, né?
E nessa questão de acolhimento que vocês trazem, eu queria aproveitar o gancho e ter as questões legal assim de a consulta, né? E a gente esbarra na atenção primária que a gente descobriu com o nosso projeto, assim, né? Que nós vamos nas escolas, abordamos o adolescente, trazemos ele para consulta, informamos que eles podem consultar conosco, que não necessariamente precisa ter um responsável, dependendo da idade, e quando ele chega, todas as recepções das UBS de Pelotas barram o adolescente. Não é obrigada a presença do responsável. E aí isso no acolhimento é bem importante que a gente ressaltar, né? A gente que tem um público no nosso coletivamente que vai desde profissionais da saúde até os próprios usuários, assim. Então eu queria que vocês trouxessem um pouquinho disso. O que diz a legislação desse atendimento? Não sei se é a Maria Clara, mas eu tenho estudado bastante isso, assim, ó. Ninguém pode ser impedido de constar. O posto, a unidade pode ser processada, né? Ninguém pode ser impedido de consultar. Legalmente, isso faz parte do direito à vida, né? Então, se o adolescente chegar sozinho, a recepção, o médico não pode se recusar. Por exemplo, ele pode depois ter que precisar do familiar, porque o teu paciente tem uma diabetes, uma cetoacidose diabética, que tu vai precisar ensinar ele a usar a insulina. Mas o atendimento, o primeiro atendimento, o acolhimento, como vocês falam, o atendimento de coisa simples, uma amigdalite, uma escabiose, né? Desde, acho que é de 2005, a lei que faz com que ninguém pode impedir o adolescente de consultar sozinho. O que a gente faz legalmente para nos proteger é nunca examinar esse adolescente sozinho. Examina com uma terceira pessoa, que seja ou uma técnica de enfermagem ou um outro colega, né? Porque o adolescente ele é muito, vamos dizer, sexualizado, assim, né? Às vezes tu está examinando um menino para ver os genitais, para ver se os testículos estão em bolsa, e é comum ele ter uma ereção. Então, é importante que eu tenha uma pessoa comigo para me proteger, né, eticamente, judicialmente, que eu não estava manipulando esse paciente, que eu simplesmente estava fazendo exame físico. Então, é esse o cuidado que a gente tem que ter. Eu acho interessante trazer, porque quando a gente fala nesse acolhimento do adolescente, nem sempre a primeira pessoa que ele vai buscar em questão de saúde mental, principalmente, vai ser os pais. Né? Muitas vezes não é. Então, eles vão trazer um amigo, um colega, né? Sei lá, uma pessoa muito próxima deles, que eles têm confiança, e essa dupla vão constar. Então, o que a gente acaba vendo é isso, assim, sei lá, uma menina que tinha uma amiga que incentivou ela, vamos junto constar. Né? E aí, quando a gente barra essa pessoa, a gente perde a oportunidade, né? Então, acho por isso que eu quis trazer isso para a gente reforçar a importância desse acolhimento. Bom, depois que se acolheu, a gente vai ver aquela gravidade que eu vou precisar achar um responsável, né? Mas o primeiro atendimento, o primeiro acolhimento tem que ser porta aberta, né? E isso a gente vai ter que fazer um trabalho, então, nos nossos postos, com as nossas recepções e enfermagens, porque se o paciente quiser, ele pode fazer um boletim de ocorrência porque foi negado o atendimento, né? E o atendimento precisa ser feito. E outra parte da consulta do adolescente que é importante é aquele momento da consulta separado, né? É importantíssimo esse momento, porque muitas vezes as coisas que realmente preocupam o adolescente só vai aparecer nesse momento. Sim, com certeza. E o adolescente ele tem que ter o sigilo garantido, né? A gente quebra o sigilo, em geral, nas situações de risco para o adolescente ou de risco para terceiros. Mas experimentação de drogas ou de álcool, início de contracepção, início da vida sexual, não são motivos para quebra de sigilo. E isso o adolescente ele tem que ser garantido para que também ele se sinta confortável de falar. Então, pegando o gancho da atenção primária, né? Nós, no Projeto Adolescer, a gente tem a oportunidade de conversar com os adolescentes que às vezes só precisam de um pequeno incentivo, conversar com a gente para procurar o UBS mesmo. Que é o local onde eles podem fazer esse acompanhamento contínuo, tirar as dúvidas, atualizar o calendário vacinal, entender o que está acontecendo com o próprio corpo, buscar orientações de hábitos saudáveis, apoio psicológico. Então, a gente também queria saber como que os profissionais da atenção primária podem acolher melhor esses adolescentes e ajudar eles a compreender e lidar de forma mais saudável com as situações e essas mudanças físicas, emocionais e sociais dessa fase.
Eu acho que os profissionais da atenção primária, eles têm um papel fundamental em manter a longitudinalidade desse atendimento, né? O principal fator é o acolhimento, é o tu escutar e deixar esse adolescente falar sem emitir nenhum julgamento, né? Não tentar moralizar aquilo que ele está falando, a gente escuta e orienta. Se achar necessário, se observar algum risco, aí sim, se procura em situações de violência as autoridades ou quando não tem violência, tu procura algum familiar, algum responsável por aquele adolescente. Mas é acolher e escutar. E o mais importante é o que a gente está fazendo, assim, é tentar aos poucos fazer com que esse adolescente chegue nas UBS, que eles não procurem um médico só quando estão obesos, quando estão com pressão alta, né? Que agora que a gente está no Novembro Azul, é importantíssimo esse primeiro atendimento, que o médico lá da rede básica saiba ver se o menino tem fimose, saiba ver se o menino tem criptorquidia, né? Se os testículos estão na bolsa, se tem varicocele, se a menina tem uma vulvaginite, coisas básicas que podem ser tratadas, que não precisa ser encaminhado para um ebiatra, para um pediatra, para atender, né? E são doenças que vai interferir na vida desse menino para sempre. Se eu deixar para fazer um diagnóstico de uma fimose num adolescente de 17 anos, ele não vai conseguir ter uma ereção, ele não vai conseguir ter uma vida sexual saudável. Se eu deixar para fazer um diagnóstico de criptorquidia, que quando os testículos não estão na bolsa, depois dos 12 anos, esse menino vai ser infértil. O dia que ele quiser ter um filho, ele não vai conseguir ter. Então, assim, é importantíssimo que a gente comece a treinar os nossos profissionais para examinar o adolescente, né? E eu vejo, né, Alexandre, muita dificuldade dos alunos de fazer essa parte, desse exame de mamas, genital, porque eu tenho vergonha. Quando tu consegue, né, explicar para o aluno, para o profissional, que as mamas, genitais são a mesma coisa que orelha, que coração, que tu consegue deixar uma naturalidade no exame físico, que tu vai estar fazendo com respeito, né, com cuidado, tu vai tranquilo. E sabe que tu pode, fazendo isso, tu pode estar mudando a vida daquela pessoa para sempre, né? Ainda existe um tabu muito grande, né, dentro dos profissionais da saúde quanto ao exame físico do adolescente. Até mesmo no Congresso Brasileiro foi debatido em várias palestras onde o adolescente era terra de ninguém, né? Que é aquilo que a prof. Milene já falou, que o pediatra atende até 12 e o clínico começa com 18. E aí para onde é que eles vão? E aí quando ele chega, muitas vezes eles não são examinados. Fazem ausculta, não olham pressão, porque criança e adolescente não precisa ver pressão, né? Embora a gente saiba que precisa, mas para muitos profissionais da saúde isso não se faz. Até a partir dos 3 anos de idade já tem que fazer a pressão arterial das crianças. Não se olha a genitália, não se olha a mama, e é uma janela de oportunidade imensa para a gente aí construir um adulto saudável, porque, como eu já falei outras vezes, a criança e o adolescente de hoje vai ser o adulto e o idoso de amanhã. E essa questão do tabu do exame físico que a senhora traz é muito mais nosso, né? Eu digo para os alunos assim, é o nosso pudor que a gente está trazendo para consulta, né? Que a gente que não naturaliza, que faz parte de examinar a mama, né? A genitália, enfim. E aí, como médico de família, essa pergunta, né, que a Thaisa traz, eu acho que muito da atenção primária vai, eu acho que esse mapeamento também do adolescente. Assim como eu sei quem é meu hipertenso, tem que saber quem é o adolescente. Porque quando eu sei, eu consigo buscar se ele não veio, eu consigo pensar onde ele mora, desenvolver ações que tragam. E acho que a outra questão é uma questão mais cultural, assim, que tipo de consulta eu faço, né? Porque eu também não posso enxergar que eu vou atender meu adolescente com a mesma consulta que eu atendo um senhor de 80 anos na UBS e achar que vai ser todo mundo vai responder da mesma forma. Então, acho que também tem uma consulta diferente, uma consulta menos engessada, uma consulta com linguajar que se aproxime da pessoa, né? Acho que isso também prende a pessoa, né? O adolescente vai voltar, ele pode até vir uma vez, mas se eu faço uma consulta muito tecnicamente ou muito afastada, ele não volta mais. E tem uma coisa importante, assim, que a gente tem que dizer, que não é uma adolescência única, né? São várias adolescências. Tem o adolescente inicial, até dos 10 aos 14, a adolescência média dos 14 aos 17, a adolescência final dos 17 aos 20. Então, tem como tu atender, como tu está falando, um adolescente de 10 anos, igual um adolescente de 17. São coisas diferentes, entendimento diferente.
E eu sempre mexo com com as alunas, com as residentes, né? Que a gente não precisa se infantilizar para atender a criança ou adolescente. Eu não preciso, não é que eu não devo ficar usando gírias, narizinho, boquinha, mãezinha. Eu tenho que tratar o adolescente com respeito, pelo nome, falando as partes do corpo, pênis, vagina, né, tua boca, né, tua pressão, e não infantilizar ele com jalecos de unicórnios, cheio de penduricalho. O adolescente não quer ser atendido assim. Então, como tu falou, né, quem atende adolescente e criança tem que ser uma pessoa mais neutra para pegar tanto a criança quanto o adolescente, ou o teu velho lá no postinho, né? Então, tu tem que ter tu tem que te adaptar ao teu paciente. São habilidades de comunicação, mas a gente precisa desenvolver essas habilidades, né? Nem todo mundo nasce com elas, a gente tem que desenvolver essas habilidades e saber que são consultas diferentes e é isso, um linguajar diferente, né? Então eu vou ter que me adaptar na consulta que eu tiver. E aí também cada individualidade do adolescente. Tem adolescente, talvez uma UBS aqui do centro, que tem outro nível instrucional, eu vou ter que abordar outras questões, talvez mais lá retirado, né? Na periferia da cidade são outras situações. Então a gente também aborda muito isso no projeto, assim, né? A gente pega adolescentes de diferentes partes da cidade e que é de louco, assim, né? Pelotas tem uma diversidade de vivências do adolescente muito diferente, né? Tem gente que tem acesso a muitas coisas e outros não tem acesso a nada, né? E a gente precisa saber abordar todos o público, né? E o que o menos o adolescente quer é consultar com alguém da turma dele, assim, né? Então, chegar para o adolescente tentando falar gírias, com o bonezinho virado para trás, com uma postura meio de adolescente, ele vai te odiar, né? Ele nunca mais vai voltar ali. Então, tu tem que ser uma pessoa madura, neutra, tratar ele, né, com a idade que ele tem. Tu vai conversar com um adolescente de 17 anos de um jeito, com um de 14, né? Mas não infantilizando ele, porque ele não quer consultar com alguém da turma dele, ele quer consultar com o médico. Sim, e aproveitando esse gancho de como abordar a fala com esses pacientes, né, e também até sobre o exame físico que a gente tinha comentado, eu queria falar um pouco sobre a educação sexual, né, que pela Organização Mundial de Saúde é uma das estratégias mais eficazes para prevenir situações de contracepção, né, de sexualidade. Então, uma pergunta para vocês é: como os profissionais de saúde podem abordar temas como sexualidade, contracepção e ISTs de forma franca, educativa e respeitando o grau de maturidade emocional de cada jovem? A primeira coisa que a gente tem que saber é que ali na nossa frente tem um sujeito em desenvolvimento, né? A gente tem um adolescente onde ele já tem que ser entendido como uma pessoa com autonomia. Então, a gente tem que falar para ele com clareza, explicando os riscos, né? Os riscos de uma relação sexual desprotegida, riscos de ST, risco de uma gravidez indesejada, explicar também sobre contracepção, com uma linguagem que ele entenda, né? Não vai ser uma linguagem médica de difícil entendimento e também não vai ser uma linguagem infantilizada, mas a gente vai dizer efetivamente como é que se usa. E se ele se sentir à vontade, ele vai trazer as dúvidas que ele tem, que é comum a gente ver isso lá no ambulatório de pediatria. Como é que eu faço para usar uma camisinha? E tu tem que se sentir confortável o suficiente para conseguir explicar com clareza para esse adolescente. Normalmente isso acontece porque a consulta com o adolescente ela é dividida em 3 momentos, né? O primeiro é com um familiar responsável, o segundo momento é com ele sozinho e o terceiro, depois, para finalizar, é de novo com o responsável. Normalmente, essas dúvidas e a abordagem desse assunto vem no segundo momento, que é quando o adolescente está sozinho. E ele tem que se sentir à vontade, tu tem que se mostrar aberto para as dúvidas dele. Às vezes, a gente até puxa esse gancho e pergunta diretamente para ele. Já teve alguma relação sexual? Foi consensual? Enfim. A gente até pode puxar esse gancho, mas em geral vai deixar ele falar e ir respondendo as dúvidas conforme forem surgindo. E eu acho que isso que tu falou da questão do sigilo, né? Acho que é mais um momento que eu tenho que reforçar um sigilo e é um combinado. O sigilo também explicar a questão ética que talvez eu vou ter que fugir do sigilo em algum momento, né? Exatamente. Então ele também tem que estar ciente disso, né? Eu sempre tento reforçar isso na consulta, que a gente tem o sigilo, mas também fique claro que tem algumas situações que, bom, eu preciso sair desse sigilo.
Mas, Somente questões de riscos. Mas todo o sigilo tem que ser informado, né? Assim, se a menina tem uma relação de risco, que ela está sendo abusada, ou manter relação sexual com um paciente menor de 14 anos é abuso de vulnerável. Então, a família tem que proteger essa menina. Então, se ela está sofrendo essa possibilidade de um relacionamento, eu tenho que dizer, olha, fulana, tu está em risco, eu vou ter que informar o teu familiar. Mas a gente sempre tem que informar para o adolescente o que tu vai fazer. Não é esperar ele sair, aí telefonar, chamar não sei quem, né? Quando for quebrar o sigilo, tem que ser comunicado para esse adolescente. E aí eu tenho uma analogia que eu faço, queria compartilhar com vocês, que é igual na puericultura, a gente fala prevenção do acidente, é a mesma coisa. Nós vamos adaptar o nosso assunto de prevenção para a idade do adolescente. Então, agora, quais são os riscos de exposição, né? A criança pequena vai tocar na tomada, o adolescente talvez vai se expor sexualmente sem preservativo. Né? Então, é esse tipo de abordagem que eu tento estimular para ser natural. E o adolescente, ele é muito onipotente, assim. Uma das características dele é essa onipotência. Acha que nada de mal acontece para ele. Tudo vai acontecer para os outros. Para mim, não. Então, o que ela falou, né, da gravidez desprotegida, relação sexual sem preservativo. Eu não preciso. Isso não vai acontecer comigo. Né? Então, a gente tem que bater nesta tecla. A gente cansa de ver meninas que achavam que na primeira relação sexual não engravidava, né, e engravidam. A gente também, eu uso camisinha de vez em quando. E aí aparece lá com uma sífilis, com uma gonorreia. Porque uma vez não usou. Mas eu só não usei uma vez. Mas só uma vez chega para engravidar. Só uma vez chega para pegar uma doença, uma infecção sexualmente transmissível. Então, o que a gente diz é isso. Adolescente é dupla proteção. É anticoncepcional e camisinha para mulher. E camisinha para o homem sempre, né? E tanto tabus que a gente tem esse tabu de algumas famílias, né, mães e tal, elas entendem que se a gente abordar esse assunto é como se estivesse estimulando, né? A gente, na UBS, vê isso direto, assim, vamos falar de preservativo, vamos entregar o preservativo, não precisa. Né? Então vamos falar de anticoncepcional, não, tá cedo. Então a gente também enfrenta isso. E como é que vocês abordam isso com os responsáveis adolescentes que vocês atendem, assim? Uma coisa muito característica que acontece no ambulatório, a gente oferece a caderneta do adolescente para os meninos e para as meninas. Aí tu explica que aquilo é um documento, que ali tem as partes do corpo, que tem todo o desenvolvimento puberal. E não é uma nem duas vezes que as cadernetas voltam recortadas ou grampeadas. Na parte que fala sobre camisinha, na parte que fala sobre as partes do corpo, a família, os pais grampeiam com um grampeador para o adolescente não enxergar. Aí eu digo assim, mãe, mas isso é ela, né? Isso aqui é a parte do corpo dela, né? Ela precisa, e o fato da gente estar orientando, a gente está protegendo, informando. Mas se tu não trabalha direito a caderneta, não sei se vocês usam na UBS, mas é uma das maiores dificuldades na adolescência inicial, assim, 10, 11, 12 anos, eles aceitarem até a caderneta, até de olhar uma figura de uma mama, até olhar a figura de um pênis, de uma camisinha. A gente oferecer essas informações, né, é um meio da gente conseguir fazer com que o adolescente se proteja. Porque ele não pode se proteger daquilo que ele não conhece. Se ele não sabe que dá para engravidar na primeira relação, ele vai ter uma relação desprotegida. Então, a gente tem que dar os meios também para que esse adolescente se proteja e saiba os riscos que ele está correndo. Então, na verdade, não é um jeito da gente estimular. É um jeito da gente orientar e fazer com que não se desenvolvam consequências, né? Que esse adolescente, consequências indesejadas. E a gente sempre diz assim, a gente não dá conselho. O médico não dá conselho. Eu não dou conselho se vai transar, se vai usar camisinha. A gente dá orientações. Aí depois a pessoa vai fazer o que ela quiser com as orientações que a gente passou. E cabe à família manter essas orientações. Chega pacientes para nós, meninas com a menarca, menstruando, que tiveram a primeira... E nem sabe de onde vem o sangue. Da gente ter que desenhar assim, o que é um útero, o que é um ovário,
porque elas acham que menstruar é uma coisa ruim, que esse sangue é uma coisa ruim. Então, eu acho que o nosso trabalho de vocês começa muito antes do que a gente pensa, né? Começa educando os pais. Exato, é isso que eu ia dizer, né? De ter um momento de educação para eles nessa abordagem, né? A gente fez agora, na quarta do mês passado, outubro, na entrega dos boletins numa escola grande ali do Bom Jesus, né? E a gente trabalhou com os pais. E foi fantástico, assim, o interesse dos pais em entender o que vocês estão fazendo aqui. Porque se a gente vai todo mês lá na escola, a gente faz de tudo, desde teste rápido, a anticoncepcional, agora descobrir um adolescente hipertenso, a gente começa a abordar tudo. E os pais não entendiam muito bem o nosso papel, né? Agora a gente está 1 ano já, nós fazendo isso todos os meses. Então os pais entendem, agora eles nos apoiam, assim, eles perguntam, e aí, como é que foi hoje lá? O que a equipe trabalhou? Então acho que é esse movimento também se aproximar desses pais, né? E porque os pais acho que eles estão inseguros para abordar. Né? Eu sempre me coloco nesse lugar, assim, eles não abordam porque eles não sabem e estão inseguros. E também ninguém trabalha com eles para abordar. Outro assunto também que a gente queria falar, que vem sendo muito prevalente na adolescência, é o uso de bebidas alcoólicas, de drogas, de cigarros eletrônicos cada vez mais precocemente, né? Então, a gente queria saber qual o papel do pediatra e do herbiatra na prevenção, detecção precoce e aconselhamento sobre o uso de álcool, cigarro e outras substâncias entre os adolescentes. A primeira coisa é isso fazer parte de toda a consulta, né? Toda a consulta, esses assuntos são abordados. E outra coisa importante é tu saber a rotina da família. Porque tu vê os pais que mandam o filho na esquina comprar cigarro, tu vê os pais que mandam o filho na vendinha comprar bebida alcoólica. Então, isso começa a se incorporar no adolescente. Se o meu pai e minha mãe bebem, eu também posso. Né? E muitas vezes até a primeira experiência é o pai que dá, é a mãe que dá. Então, como a gente já conversou, a gente tem que começar, às vezes, reeducando a própria família. Né? E explicando o que o álcool causa, o que a maconha causa, o que o vape causa. E eu sempre digo assim, quer usar bebida alcoólica, quer fumar, então fuma depois dos 24 anos, que o teu cérebro já está formado. Que daí não vai te causar tanta coisa deletéria como até lá, porque bem no comecinho a Maria Clara falou do lobo pré-frontal, que é a última coisa no nosso cérebro que amadurece, né? Então, o cérebro está se moldando, ele vai aprender ele só vai aprender a fazer tudo certo depois dos 24 anos, 20 anos. Então tem que começar dizendo para a família o que não... Porque ele não trabalha. Da onde que ele tira dinheiro para comprar cigarro? Da onde que ele tira dinheiro para comprar a bebida alcoólica, né? O álcool, ele vem sendo cada vez mais naturalizado, né? Ele é uma droga socialmente aceita. Começa por aí. E, além disso, a gente também vê muita propaganda. Nas mídias, é cada vez mais atrativo. É o artista tal propagando o drink de gin, bonitinho. E não é difícil de conseguir. Tu vai nos mercadinhos de bairro... Consegue, comprar tu consegue. E a gente sabe que quando o uso inicia antes dos 15 anos, ele está muito mais relacionado com a dependência do que quando a gente começa a usar depois dos 20. Então, o adolescente e os pais também têm que ser informados disso. Porque, como a Prof. Milene comentou, muitas vezes o primeiro contato que esse adolescente tem com o álcool é dentro da família. É na festa de 1 aninho que tem cerveja liberada, é nas festas de 15 anos, onde tem bebida alcoólica liberada também. E isso não pode mais ser aceito, né? A gente vê com muita frequência, eles trazem com naturalidade, é só a espuminha da cerveja, deixa ele provar, não dá nada. Mas não é bem assim, a gente sabe que o adolescente está em formação, esse cérebro está em desenvolvimento, e a gente precisa proteger ele, e a gente precisa informar os pais, que também muitas vezes eles não vão saber, que quanto antes começar a consumir isso, mais deletério isso vai ser para a saúde. E tem mais o fator genético ainda, né? Porque se o paciente tem o fator genético para dependência de álcools, né? Ele vai se viciar, ele vai muito antes, né? Algumas pessoas são mais tolerantes, mas outras que têm na família já essa característica genética vão ficar doentes muito mais cedo, né? E não tem como saber, a não ser prevenindo.
E sobre as tendências e o futuro da saúde da adolescência, nos últimos anos vem surgindo iniciativas como o Programa de Saúde na Escola, o PSE, além de aplicativos e plataformas digitais que estão voltados à saúde mental e à promoção de hábitos saudáveis entre os jovens. Essas novas abordagens mostram que é possível unir a tecnologia, a educação e a saúde pública para cuidar melhor dessa população. Então, quais avanços ou tendências vocês enxergam na atenção à saúde do adolescente? Há novas políticas, tecnologias ou estratégias interdisciplinares que podem melhorar o cuidado e o engajamento dos jovens? Eu acho que a grande questão do futuro que a gente precisa é uma educação digital. Já que a gente está dando para esse adolescente o acesso à internet, ao celular, ao tablet, ao computador, a gente também tem que ensinar ele a como utilizar isso. Isso também foi abordado no Congresso Brasileiro, onde a gente vê em algumas cidades nos Estados Unidos, como Oregon, acho que ele comentou, onde nas escolas é ensinado a como é que tu usa o celular, como é que tu usa o computador, quais são as redes seguras de pesquisa. E os pais, claro, eles têm que ter o controle disso. Mas a gente tem que ensinar esse adolescente a um uso saudável das telas, da internet, também controlando o tempo, né, que esse adolescente vai ser exposto a isso. Essas tecnologias vieram para ficar. E não dá para a gente tentar fazer elas só de vilãs. A gente tem que trazer para nós, junto com o que a Maria Clara falou, para que a família use essa tecnologia com tempo limitado, sabendo o que eles estão fazendo nesse período, né? Como as escolas agora já é lei que não pode usar nas escolas. Então, é o que eu digo sempre, a gente tem que ter a família cuidando disso, né? É a família, a escola, a sociedade, a saúde. Tem um velho ditado, né, que precisa de uma aldeia inteira para cuidar de uma criança e um adolescente. E essa aldeia somos todos nós, né? Não tem como a gente dizer, olha, eu tô fora, esse adolescente não é responsabilidade minha, porque daqui a pouco ele pode estar roubando o meu carro, né? Então, todos nós somos responsáveis por todos, né? Eu acho que de tendências, né, entra junto também a inteligência artificial, né, que é junto com a questão digital. Mas e aí trazendo para a política pública, né, que me perguntaram, não sei se vocês enxergam alguma coisa diferente, porque eu, na verdade, vejo um déficit muito grande em política pública, né, a nível nacional, mas muito também municipal, assim. A gente, por exemplo, não tem facilidade de acesso ao esfigmo pediátrico, né, um detalhe, assim, não temos. Né, a gente tem dificuldade em receber via Ministério da Saúde o preservativo para adolescente. Então, a gente tem algumas coisas que nos afastam um pouquinho desse cuidado integral, além de informação. Né? Então, é senso comum que o adolescente tem uma lei de 2005 que permite que ele consulte, mas a gente tem ainda dificuldade que isso chegue lá na ponta, que a recepcionista da MIUBS saiba isso. Então, acho que também tem uma questão de saúde pública, eu não sei, queria ver de vocês assim, como a gente consegue avançar nisso, tem alguma coisa? Eu também desconheço. A senhora que tá anos eu também desconheço. A maior parte das coisas é de, vamos dizer, de iniciativa nossa própria e da Universidade Católica, ou a minha iniciativa e da UFPEL, onde eu trabalho, né? De eu comprar algumas brigas, né? Comprar projetos de fazer prevenção de obesidade na praça, daí eu consigo que alguém faça os índices de IMC, e aí a gente leva a balança e mede, mas assim, de dizer que tem alguma coisa de cima para baixo para nós, eu não vejo nada também, assim, não vejo nada. E até no congresso que a gente teve, né, teve uma representante do Ministério da Saúde, tudo que tu perguntava, vai fazer, vai acontecer. Até as nossas carteirinhas estão meio em falta, né? Estão desatualizadas, estão em falta, porque não faz parte. O adolescente é meio, como a Maria Clara falou no começo, ele é invisível. Né? Ele só é enxergado quando a menina chega grávida no hospital, ou quando o menino chega com um tiro na cabeça, ou quando caiu de moto. É esse jeito que o adolescente é visto
pelos governos. É isso que a gente precisa mudar, né? Precisa ter financiamento público para isso. Então tem que ter previsto, tem que ter previsão de orçamento para que a gente consiga ter uma política. E hoje é isso que eu ia dizer, o adolescente não tem uma pasta. Tem a pasta da saúde da criança, né? Tem a puericultura. Então, mas não tem a saúde do adolescente no Ministério com tanto voz, assim como talvez deveria, né? Isso a gente está discutindo. Doença cardiovascular, obesidade, hipertensão, diabetes. A gente está vendo que o nosso adolescente é cada vez mais obeso, né? Vemos uma epidemia de obesidade na adolescência. Bom, é lá que a gente tem que intervir, né? Então, acho que precisa ter movimentos nesse sentido, assim. Eu tenho, acho que uns 4 pacientes obesos com IMC acima de 40. Imagina. Eu não já fiz tudo, né? Atividade física, alimentação, nutrição. E esses pacientes teriam indicação absoluta de medicação injetável, semaglutida. E eu não consigo. E aí esses pacientes daqui a pouco vão acabar morrendo, porque tu imagina uma pessoa com IMC de 57, sendo que o normal é 22, né? Não existe. Tu tenta, até tu faz aqueles papéis, né, para judicializar, mas a gente não ganha, não consegue. Então ainda há um desafio, né? Então acho que algumas tendências, como a gente trouxe, a questão digital, e a própria caderneta, como a senhora falou, acho que também tem que digitalizar mais, tem que trazer mais informações, outras formas de interação com a caderneta, que ela seja mais atraente, né? Não dá para só replicar o da criança e virar o adolescente e achar que está tudo certo. Então, acho que são algumas tendências que a gente queria abordar, assim, né? A gente vai se encaminhando para o final, assim, nosso tempo voa, né? No nosso podcast. Então, né, como a gente conversou, os adolescentes, eles não são só um paciente em crescimento, mas eles são sujeitos que estão em formação, que têm dúvidas, que têm sonhos. E a gente, como estudante, a gente está aprendendo sobre a escutativa, que vocês até reforçaram aqui, sobre o acolhimento e o respeito, que são as maiores formas que a gente tem de cuidado para essa população. Então, para encerrar o nosso podcast, a gente queria saber se vocês têm alguma mensagem que queiram deixar sobre a importância de acolher, escutar e compreender o adolescente em sua complexidade, e não apenas como paciente, mas como uma pessoa em formação. Bom, eu sempre digo, o adolescente, ele é uma pessoa que vive 3 lutos, né? Ele vive o luto do corpo que ele tinha, do corpo infantil, da identidade que ele era e dos pais que ele tinha, pais perfeitos. Então, tudo isso está mudando. Então, se tu conseguir, né, que o médico, o professor, um instrutor da academia, o professor da dança, o pastor da igreja, que seja um adulto que se importe com esse adolescente, um adulto que converse com esse adolescente para ouvir as tristezas, as dores dele, porque dor não precisa ser só dor física, tem muita dor emocional que precisa ser acolhida. Então, se a gente conseguir fazer, né, que isso replique em todos os setores da sociedade, quem sabe a gente terá adultos mais saudáveis, né? Mais felizes daqui para frente. Exatamente. É a gente acabar com esse estigma que o adolescente tem, né? Que todo adolescente é chato, ou aborrecente, como falam. E não, ele é um sujeito em formação, um momento que a gente tem de prevenção de doenças, para que então se tornem adultos mais saudáveis e mais confiantes. Chamar adolescente de aborrecente perto de mim arruma uma briga sem fim, porque eu acho que é a fase mais bonita da vida, assim, é a fase mais criativa. Se tu for ver as pinturas, as poesias, os livros mais bonitos que a gente tem aí foram criados por adolescentes, né? É a fase mais criativa da vida, né? Então, que bom que a gente está aqui, que bom que eu estou despertando, que a gente está despertando isso em vocês. Tão legal ver vocês do 2º ano já se preocupando conosco, porque eu sou uma eterna adolescente, né? É muito legal mesmo. Professora, a gente queria agradecer, né, dizer coletivamente está de portas abertas sempre. Acho que também uma outra estratégia é informar e comunicar de outras formas. Acho que o podcast traz um pouco disso, se aproximar desse público, né? Então, agradecer a presença da senhora, dizer que a senhora é um exemplo para nós de abordagem adolescente na pediatria. Maria Clara, também estou muito feliz e orgulhoso de te ver brilhando na pediatria e estar aqui com a gente. Muito obrigado. E é isso. Obrigado, meninos. Deixa vocês se despedirem. Muito obrigada pelo convite. Foi muito bom estar aqui com vocês essa tarde.
E eu e a Maria Clara estamos fazendo uma dupla dinâmica. O meu sonho é fazer com que ela siga a ebiatria. Acho que está dando certo. Então é isso, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau.